Opa, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, por gentileza, se inscreva. E bem, vamos para mais um vídeo. E deixe seu like, compartilhe, porque me ajuda bastante, me incentiva bastante. Este quadro se chama Estudando. Tem videoaulas no canal também, mas se você quiser ver, fica à vontade. Mas esse quadro se chama Estudando exatamente porque demonstra o dia a dia, né? A vida como ela é. E Bom, o tema de hoje é síndrome nefrótica. Eu estou com o meu resumo aqui na frente. Vocês não estão vendo, é claro, mas senão ele vale ouro, cara. Aí eu deveria vender ele, mas bom, então da síndrome nefrótica. É, Esse é o tema do vídeo de hoje. Ele vai ficar um pouquinho, espero que ele não fique extenso, mas creio que ele vai ficar porque tem bastante coisa pra gente conversar hoje. Mas bem, a síndrome nefrótica, cara, ela não é uma doença em si, mas ela quer ser uma doença. Ela tanto quer ser uma doença que ela recebe o nome de síndrome, né? E síndrome, se a gente bem se lembra, é um conjunto de sinais e sintomas, né? E síndrome nefrótica. Para pontuar de antemão, conceituamos a proteinúria aqui acima de 3,5 gramas em 24 horas, combinado? Em adultos ou em crianças, 50 miligramas por quilo por 24 horas ou 40 miligramas por metro quadrado por hora. Esses três valores a gente tem que saber, tem que decorar, então são importantes da gente gravar. E, bem, como a gente pode conseguir essa proteinúria? 3,5 gramas em 24 horas, ou 50 miligramas por quilo em 24 horas, ou 40 miligramas por metro quadrado por hora. Como que a gente consegue esses valores, né? Esse valor pode ser conseguido através de uma amostra de urina aleatória, né, que confirmaria a síndrome nefrótica com uma diferença assim, né, de proteína por creatinina maior que 2 miligramas por miligrama, ou estes valores num exame de urina de 24 horas. Vocês ficou confuso, mas são esses valores no exame de urina de 24 horas, ou também pode-se verificar proteinúria maciça assim, dessa forma, mais que 3,5 gramas em 24 horas, ou os outros dois valores citados para as crianças, 50 miligramas por quilo em 24 horas, preciso gravar. Também pode-se verificar proteinúria com base na relação proteína-creatinina. Uma amostra aleatória, mais que 2 miligramas por miligrama, né? 2 miligramas de proteína por 1 miligrama de creatinina, né? Já indicaria proteinúria da síndrome nefrótica. E para a gente lembrar, proteinúria normal é até 150 miligramas ou até 30 miligramas de albumina, né, na urina. Então, são esses os valores que a gente tem que saber. E a proteína mais importante que a gente tem até então é a albumina. E por que ela é importante? Porque ela carrega diversas substâncias, ela também está envolvida com a pressão oncótica, né, para manter o volume intravascular, né, poder manter um meio adequado para as trocas de volume. Essa proteína é muito importante. Sem ela, a pressão oncótica fica desbalanceada, né, e o volume acaba tanto saindo do intra, indo para o extravascular, sem proteínas no intra, para poder fazer a pressão oncótica e manter o volume lá dentro. E, bem, o que acontece então? Na síndrome nefrítica, quando a gente viu, tem uma barreira glomerular, né, e tal, que ela seguraria as moléculas, né, que elas seriam só uma barreira podocitária, né. Essa barreira tanto pode ser uma barreira mecânica, como pode ser também uma barreira eletromecânica. É uma barreira eletromecânica, ela. Porque ela tanto segura as moléculas grandes, mas no caso a albumina é uma molécula pequena.
e ela passaria facilmente por essas fendas caso não tivesse a proteção eletro... Eu ia falar proteção elétrica, mas é errado esse termo. Bom, a proteção eletro densa. Bom, é uma barreira de cargas. Caso não tivesse essa barreira de cargas, a albumina fluiria livremente, porque ela é uma molécula pequena, ela passaria pela barreira podocitária. No entanto, com essa barreira de cargas, consegue manter a albumina lá, né? E ela não passa, entendeu? Porque a albumina no seu ânion, né, tem uma barreira negativa, ela é uma molécula negativa, né, juntada com um cátion, né, um hidrogênio, ela vira a molécula dela, uma proteína, né, uma proteína formada por aminoácidos, né, enfim, sem o hidrogênio ela acaba virando realmente um ânion, uma molécula de carga negativa, ela não consegue passar a barreira, e a barreira, no caso que a gente está falando, é a membrana basal. Então ela segura cargas negativas e não deixa a albumina passar aí por as imunoglobulinas ou outras. No entanto, a síndrome nefrótica ela quer se comportar como uma doença, levando a um conjunto de sinais e sintomas, gerando uma síndrome. Um caso desses é a queda da antitrombina. Então, a gente pensa assim, foi um exemplo, né, que foi dado também. Imagine que a gente está num leito de enfermaria e, beleza, a gente está avaliando uma paciente com síndrome nefrótica e a gente verificou realmente que está ocorrendo um processo ali que necessite mesmo de heparina, né, tá, para evitar o consumo de fator de coagulação. E, no entanto, a gente prescreveu heparina, né, para evitar ela fazer alguma trombose e tal, mas a gente acha que está fazendo bem fazendo isso, e a gente vai para casa. No dia seguinte, quando a gente vai passar a visita na enfermaria de novo naquela paciente, a gente procura, cadê a paciente? A enfermeira diz, ela faleceu, ela embolizou e morreu. Aí a gente se pergunta do porquê que isso aconteceu. A paciente tinha síndrome nefrótica, não falamos a causa da síndrome nefrótica, né, a etiologia, mas ela tinha síndrome nefrótica, e a síndrome nefrótica exatamente ela ocorreu, né, a embolia ela ocorreu justamente, não foi porque a gente deixou de prescrever heparina, mas foi porque para a heparina agir, ela precisa de um fator no nosso sangue, que é a antitrombina 3. A antitrombina 3 ela é dependente de heparina, né? Então, quanto mais heparina, caso não tenha antitrombina 3, seria melhor. E no caso, a gente está lidando com a síndrome nefrótica, que é uma síndrome perdedora de proteínas em grande quantidade. E ela acaba perdendo bastante antitrombina 3. No caso, a paciente que a gente estava cuidando, ela, uma paciente fictícia, claro, né? Por exemplo, aí no vídeo, mas ela acabou perdendo bastante antitrombina 3 e a gente prescreveu uma heparina em dose normal de anticoagulação. Mas o que aconteceu? Não foi o necessário para evitar a anticoagulação naquela paciente. Ela acabou coagulando e embolizou e teve um desfecho negativo. Exatamente por quê? Porque nestes casos, em síndrome nefrótica, a gente identificou realmente, a gente pontuou bem nesse quesito. A gente identificou que está ocorrendo uma perda de proteínas, a gente identificou que está ocorrendo um aumento de trombos nessa paciente. A gente prescreveu heparina, mas sem antitrombina 3 não tem como. É como se fosse nada, então precisaria de mais heparina, muito mais heparina, para segurar a antitrombina 3 que tem pouco no plasma, né? Então a gente precisa de bastante fator para ativar a antitrombina 3 e ela agir corretamente no corpo e evitar essa formação de trombos. Então, no caso, a gente deveria ter prescrito a heparina numa dose maior. Você vê, é a síndrome nefrótica se comportando como uma doença, né, levando a um conjunto de sinais e sintomas que levam ao paciente. Um outro exemplo é uma queda da IgG, né, uma imunoglobulina,
né? Só que é uma imunoglobulina o quê? Ela acaba fazendo uma proteção de, de germes encapsulados. Ela faz a primeira barreira ali, né? A primeira defesa do nosso corpo, né? E o que acontece? Com a perda massiva de proteínas, com a perda, aliás, da membrana basal, com a quebra da barreira de cargas, né, devido à síndrome nefrótica, ou por destruição pela grande quantidade de proteínas, ou por causa de ataque mesmo de alguma doença, da etiologia do espectro da síndrome nefrótica, a gente acaba perdendo a imunoglobulina G também. E isso vai predispor a infecção por germes encapsulados, pneumococo e hemófilos. Então a gente tem que ficar esperto com relação a isso. E de novo, a síndrome nefrótica se comportando. Um outro ponto é a queda da transferrina. Então a gente está ali com uma paciente que está prescrevendo ferro, ela está anêmica, não melhora, não melhora, não melhora. Ela não tem carreador para transportar o ferro para o fígado, para ser armazenado, ser levado à medula óssea e ser transformado numa hemoglobina forte. O que acontece? Ela acaba e, fazendo a arquitetura de hemácia, né? Ela acaba tendo então uma anemia resistente mesmo ao tratamento de sulfato ferroso ou de ferro injetável mesmo, e ela não melhora. Então a gente tem que realmente fazer uma dose maior para ela, né, nesses casos, e melhorar o quadro de base, né, a síndrome nefrótica que está ocorrendo. Então, meio que a transferrina ela seria pegar 2 moléculas de ferro, levar para a medula óssea, mas não dá, né? A pessoa acaba desenvolvendo uma anemia ferropriva. Esse é mais um exemplo da síndrome nefrótica. Um outro exemplo é a alfa-2 globulina que aumenta. Alfa-2 globulina é um espectro de proteínas. Entre elas está eritropoetina, aptoglobina, se não me engano, não me lembro se ela é alfa-1 globulina ou alfa-2, mas bom, a eritropoetina está nesse espectro. A eritropoetina ela faz com que continue com a produção de hemoglobina, né? Corresponde a um alto número, né, na produção de hemoglobina. Bom, então a alfa-2 globulina ela acaba aumentando devido à produção hepática. Ela produz em excesso devido a várias perdas de proteínas que estão ocorrendo no fígado. O fígado acaba tentando compensar de alguma forma, aumentando então a alfa-2 globulina. Alfa-2 globulina compreende a eritropoetina, a aptoglobina, então é complicado nesse sentido, né? Então esse é um dos marcadores que a gente pode dosar e verificar se a pessoa também acaba desenvolvendo um edema, porque com a perda da barreira da pressão oncótica e devido à perda de proteínas no sangue, ela acaba formando um edema, né? Então acaba formando edema onde tem menor pressão, né? Tanto maleolar como um edema periorbital, a pessoa fica realmente mais cheinha, né? Então difícil de identificar ela no dia seguinte, né, depois que a síndrome nefrótica se desenvolveu. E um dos problemas disso é que ela pode ter ascite. E claro, aquele líquido ele está sem proteção nenhuma tanto da pressão oncótica, que já é inexistente, então está partindo o líquido tanto transpleural para o acítico para o transpleural. E o problema disso é que é realmente infecção por germe encapsulado, e o mais prevalente de ocorrer na peritonite bacteriana espontânea, né, que é a infecção que acaba ocorrendo nesse tipo de paciente, caso ocorra, é por germe encapsulado, diga-se pneumococo, né? É o mais prevalente de ocorrer para PBE nos pacientes com síndrome nefrótica. Então, temos que gravar esse ponto, né? Não é E. coli, é o pneumococo mesmo. Então, e um outro problema é que, junto com a produção de alfa-2 globulina, o fígado acaba tentando compensar a perda de proteínas, né, aumentando a produção da alfa-2 globulina, como também aumentando a produção de colesterol, né, de VLDL, LDL e de carreadores lipídicos, né? Então vai estar bastante aumentado, e o paciente pode até fazer lipidúria,
né, perda de colesterol na urina, como também pode um exame de urina 1, que caso não identifique lipidúria, pode ter também cilindros gordurosos no exame de urina ali descrito, né? Então, quando os triglicerídeos eles grudam nas proteínas de Tan-Horsfall e aí formam um cilindro gorduroso, né? Proteína de Tan-Horsfall, como citado no vídeo de síndrome nefrítica, né? Que eu comentei mais sobre, ela acaba grudando realmente no triglicerídeo e formando um cilindro, e com o triglicerídeo é um cilindro gorduroso. E problemas disso é que, com o aumento de colesterol, podem ter vários problemas. Tanto a formação de placas ateroscleróticas, né, com o passar do tempo, né, se essa síndrome nefrótica se prolongar, e pode estar ocorrendo também, tanto a criança sofre bastante com isso, né, a epidemiologia é bem alta nesses casos, que é sobre infarto, né, do miocárdio na adolescência mesmo, né, a criança chega a infartar realmente, porque tem um acúmulo muito grande de lipoproteínas e de triglicerídeos, de colesterol no geral, e tem uma hiperlipidemia e faz a criança tanto infartar como ter acidente vascular isquêmico, né, então é um grande problema aí. E tá ali, então, a definição de síndrome nefrótica é proteinúria mais do que 3,5 gramas em 24 horas, ou 50 miligramas por quilo em 24 horas na criança, hipoproteinemia, edema e hiperlipidemia, né, aumento de colesterol ali no sangue, ou na urina também, né, dependendo. E a clínica, então, é uma urina espumosa, edema e as complicações que a síndrome nefrótica pode vir a ocorrer, né, como infecções, né, anemia resistente ao tratamento empírico com sulfato ferroso ou com ferro injetável. Então, e das complicações são três, né, que a gente citou duas: a infecção PBE por germe principalmente encapsulado, pneumococo, né, a perda desse tipo de proteção devido à perda de imunoglobulinas no sangue, está ocorrendo devido à perda de proteínas em grande quantidade, e uma heterogênese acelerada devido ao aumento importantíssimo, apesar de uma alimentação balanceada de colesterol, né, a síndrome nefrótica aí levando a um quadro dramático, como também a um quadro de TVP, né, com a perda de fatores de coagulação, pode levar a um quadro de trombose venosa profunda, principalmente na veia renal. Então, com a trombose da veia renal, o sangue vai para a artéria renal, ele entra, mas não sai. Então, pode originar uma distensão da cápsula renal, pode gerar lombalgia, também dor lombar, e também gerar hematúria, né? Então, é um quadro bem, assim, tipo, dramático para a pessoa, né? Então, às vezes o paciente ele vai no pronto-socorro, o médico fala cólica renal ou pielonefrite, e o que acontece é que o paciente às vezes tem uma trombose da veia renal e devido a uma síndrome nefrótica que está se desenvolvendo. Então é bem complicado esse ponto. E um dos problemas disso no sexo masculino é que a gente tem que ficar ligado, porque no homem, aí se lembrando, né, dá um pouquinho da anatomia, a veia espermática direita ela drena para a veia cava inferior. E a veia espermática esquerda ela vai drenar para a veia renal. E um dos problemas disso é que a trombose da veia renal no homem pode gerar varicocele, né, à esquerda. Então, é realmente bem notável isso daí. Então, a clínica da trombose da veia renal ela vai se basear em dor lombar, hematúria, piora da proteinúria e varicocele à esquerda, né? Uma varicocele assimétrica ali, que não foi culpa da veia cava inferior e nem dos cordões espermáticos, mas sim da trombose da veia renal, né? Que é tributária da veia espermática esquerda. A direita da veia cava inferior, a esquerda da veia renal. E etiologias para a trombose da veia renal. Pode ser tanto nefropatia membranosa, que a gente vai ver que pode ocorrer tanto um quadro de hematura como também um quadro de formação de trombos,
né, a glomerulonefrite mesangiocapilar ou mesangioproliferativa e amiloidose. Então a gente acaba decorando as duas últimas mais amiloidose. Como a nefropatia membranosa e a glomerulonefrite, né, mesangioproliferativa são difíceis de esquecer, a gente grava as duas últimas mais amiloidose. Beleza. Então, isso tem que ficar claro para mim, principalmente, para vocês também. Bom, trombose da veia renal, então a etiologia dela pode ser principalmente por nefropatia membranosa, pode ser também por glomerulonefrite mesangiocapilar, mesangioproliferativa, anyway, a mesma coisa, whatever, e também amiloidose. Combinado? Então, das etiologias da síndrome nefrótica, temos entre primárias e secundárias. As formas primárias de síndrome nefrótica são lesão mínima, glomerulonefrite, glomeruloesclerose focal e segmentária, a GESF, glomerulonefrite proliferativa mesangial, ou mesangioproliferativa, nefropatia membranosa, glomerulonefrite mesangiocapilar ou membranoproliferativa. E importante da gente saber que síndrome nefrótica é igual a biópsia, salvo quando ocorre em crianças. Em crianças é a única exceção, porque a etiologia principal é a doença por lesão mínima, né? Então é a causa mais comum em crianças, ocorre em 20% das crianças com síndrome nefrótica de 1 a 8 anos, né, que é o espectro de idade dela. E a história é que há 100 anos na biópsia verificava que o glomérulo estava intacto, mas o tubo proximal ele ficava cheio de depósitos de gordura, recebendo o nome de nefrose lipóide ou nefrose lipoídica, né? E o que aconteceu é que com o passar do tempo foi desenvolvendo mais tecnologia. E quando fizeram então uma microscopia eletrônica nesses pacientes, verificar, poxa, a biópsia realmente não ocorreu nada, mas a gente verifica que está cheio de depósito de gordura no túbulo proximal. Então, na microscopia eletrônica a gente vê fusão e retração dos processos podocitários. Isso a gente tem que ter gravado. E é meio que patognomônico da lesão mínima, né? Então, essa é a arquitetura histológica dela, dessa doença, de uma das etiologias da síndrome nefrótica. E a síndrome nefrótica tem uma associação muito forte com doença de Hodgkin e anti-inflamatórios não esteroidais. Isso a gente tem que gravar. Doença de Hodgkin e anti-inflamatórios não esteroidais, com lesão mínima. Tem uma associação muito grande desses quadros aqui levando a doença por lesão mínima. E a história natural é: o paciente vai ter um quadro de proteinúria, mais nada, proteinúria em nada, proteinúria em nada. O tratamento, como que a gente vai lidar? Bom, a gente vai tratar com corticoide, mas não vai responder bem, mas vai ter uma melhora intensa, né? No início não responde tão bem, mas o paciente vai ter uma melhora dramática assim, com o uso do corticoide, sendo a lesão mínima a única forma de síndrome nefrótica que responde bem ao corticoide, né? As outras a gente apenas tenta dar corticoide, né? Vai que dá alguma coisa, vai que melhora um pouquinho. E a lesão mínima é a única que tem uma resposta dramática ao corticoide, né? Não de imediata, mas responde muito bem com corticoide. E então, ao invés de fazer uma biópsia na suspeita de lesão mínima, né, a gente pode fazer uma prova terapêutica com corticoide, né? A gente dá, espera melhorar, se melhorou, beleza, era doença por lesão mínima. Se não, a gente vai atrás de outras causas com a biópsia mesmo. E não é proibido fazer diurético nesse tipo de paciente, mas a criança com síndrome nefrótica, a gente tem que lembrar que ela tem hipovolemia devido à perda hídrica que está ocorrendo, né, para o espaço extravascular. E aí, o que acontece? Quando a gente dá diurético, a gente pode perder mais volume para o espaço intravascular. E a gente pode predispor a uma trombose. E então, a gente tem que tomar um certo cuidado aí. A gente tem que verificar se a criança está bem hidratada antes de dar diurético. Realmente, até porque aquela desidratação que ela está ocorrendo é uma falsa desidratação, né? Porque o volume está todo no extravascular, não está no intra, não está perfundindo ali direito. Então,
Bom, é uma doença também que ela não consome complemento. O que foi falado aqui foi só de ataque aos podócitos, né? Uma destruição e fusão e retração podocitária. Né? Uma outra doença então é a GESF, é a glomerulosclerose segmentar e focal. Né? A etimologia então é esclerose, fibrose e focal e segmentar. Por quê? Quando a gente vai analisar os néfrons, a gente vê que pode atingir difusamente vários glomérulos. Então pode ter um acometimento difuso em nefrologia. Ou pode atingir unicamente alguns glomérulos, ser focal. Né? Tem um foco em alguns glomérulos, de dentro daqui do glomérulo, ou vários glomérulos. Então pode ser tanto difuso como focal. No caso da GESF é focal. Vai acometer alguns glomérulos ali. Né? E quando a gente analisa um único glomérulo, a gente vê que nem todo o trajeto dele está acometido. Só determinado segmento. Dos que estão acometidos, só determinado segmento que está acometido. Né? Então, quando a gente analisa o glomérulo, ele pode ser acometido de forma global também. Então, aí não seria GES, seria acometimento de forma global. No entanto, a GES ela pode acometer alguns glomérulos, né? Pensa, vários glomérulos aqui foram jogados aqui na mesa. Então, alguns glomérulos podem estar ocorrendo, podem estar sendo acometidos, e desses glomérulos, um trajeto dele está acometendo. Então, é focal e está pegando um trajeto, um segmento dele. E por isso o nome GESF, né? Focal e segmentar. Né? Focal está ocorrendo em alguns glomérulos e segmentar está ocorrendo em alguma parte do glomérulo, né? Pequena parte. E da etiologia da GESF, temos que pode ser tanto primária como secundária. Né? Primária porque tem várias causas, né? Mas o que a gente tem que gravar é que a principal é idiopática, né? Então a biópsia ela pode ser normal realmente, porque a gente vai tentar biopsiar aquela parte do rim e realmente a gente acaba pegando, glomérulos que não foram acometidos, mas se a gente estender um pouquinho a biópsia, a gente pegaria mais, mas isso não é feito, né? Mas a gente, né, pegaria mais. Então pode ser GESF quando a gente biopsia e não vem nada, como o paciente pode ter sorte, entre aspas, a gente biopsiar e ser GESF, né? E aquele glomérulo realmente está acometido. Então, pode ser tanto idiopática, né? Como também na microscopia eletrônica, quando a gente vai ver, aí que está o curioso, ela tem um tipo de achado semelhante à lesão mínima, né? Então, realmente, ela pode ter fusão e retração podocitária, né? Então, e também a GES pode ter uma etiologia secundária, né? E tem várias causas, né? Dentre elas, a gente agrupa em alguns tipos, né? São 3. Primeiro, sequela de alguma infecção, sobrecarga de volume ou hiperfluxo de volume. Né? Então, pode estar tanto ocorrendo uma sobrecarga da pressão glomerular, como um hiperfluxo ali. E tem uma associação, então, com várias doenças, né? Então, a GESF meio que é a regra da exceção que a gente fala. Ela pode evoluir causando hipertensão, né? Ninguém entende o porquê ocorre isso, e causando por si só hipertensão, né? E a hipertensão por si só, ela causaria a GESF, né? Mas também ela tem uma associação, a GESF, né, com hepatite C, HIV, né? Sais de ouro, então tem esses pontos aí. E, bem, o tratamento aí, o que a gente faz para GES? Né? Corticoide não funciona tão bem, né? Mas ele pode utilizar, a gente pode dar, mas a gente tem que estar ciente que não funciona tão bem. Mas a gente pode fazer captopril, né, por causa do bloqueio da angiotensina 2, que vai relaxar a arteríola eferente, vai diminuir a pressão glomerular. Lembra que a gente citou no vídeo de anatomia renal, né, do fluxo de sangue. E quando a gente lembra da arteríola eferente, né, ela está indo para o glomérulo e indo para a eferente. Né? Então, se a eferente ela relaxar,
vai aumentar a pressão naquele glomérulo, então vai aumentar a pressão glomerular. E isso vai ajudar, né? É benéfico para o rim quando a gente faz captopril, né? Quando a gente usa algum IECA, né? Algum inibidor da enzima conversora de angiotensina. Então, bloqueando a angiotensina 2, né? Que a angiotensina 2 ela vai tem um efeito de contrair a eferente. Bloqueando a produção da angiotensina 2, a gente, através do IECA, a gente poderia ajudar, né? Fazer uma nefroproteção para esse tipo de paciente. E no mais é isso, né? E aí, dependendo do caso, né? Pode evoluir até para transplante renal, né? Porque alguns pacientes a gente já encontra num quadro bem ruim, né? Já perdeu a função renal realmente com a GES. E a GES é uma doença muito complicada, né? Então, bom, né? Outras doenças, né? Outras patologias, outras etiologias da síndrome nefrótica seria a nefropatia membranosa, né? Na sua epidemiologia, a segunda causa mais comum em adultos, né? A primeira é a GES, a segunda ela vai ser a nefropatia membranosa, né? A lesão, então, ela que vai ocorrer um espessamento da membrana basal. Então pensa, está ocorrendo ali uma perda de proteína, só que muita proteína. E lá vai acabar passando muito volume ali dentro, né? E o túbulo ele vai tentar se conformar para aquela perda massiva de proteínas que está ocorrendo, né? Mudando a arquitetura dele, né? Espessando a membrana basal, que é o caso da nefropatia membranosa, né? Para tentar se ajeitar aquela perda que está ocorrendo, né? E que tenta fazer uma proteção nesse sentido, né? Para ela não acabar se destruindo, né? O túbulo, né? Então, a lesão na nefropatia membranosa que a gente verifica é realmente isso, né? É o espessamento da membrana basal. E tem uma associação muito grande com a neoplasia. Aí a gente tem que guardar, realmente não tem como, a gente tem que gravar mesmo. Tem uma associação muito grande com neoplasia, lúpus, hepatite B, captopril, sais de ouro e D-penicilamina, né? Penicilina, né? Derivados ali de penicil. E a nefropatia membranosa, então, ela pode ser um sinal inicial de uma neoplasia oculta. Pô, às vezes o paciente está lá com 55 anos, né? De repente desenvolveu apenas nefropatia membranosa. Então a gente é obrigatório a rastrear o paciente para as principais neoplasias de tumores sólidos, né? Fazer o rastreio de tumores sólidos ali, como diz o nosso Ministério da Saúde, né? Quando a gente está no Brasil, ou conforme manda a dona norma da literatura médica, né? Atual. Combinado? Então, tem que fazer o rastreamento obrigatório realmente para tumores sólidos. A evolução da nefropatia membranosa. Bom, é variável, né? 25 a 40% vão ter proteinúria, mas sem levar a nada. Mais da metade pode evoluir para insuficiência renal. E metade dos pacientes pode evoluir com trombose da veia renal, que nem a gente comentou há uns longos minutos atrás no vídeo, né? Os principais etiologias de trombose da veia renal, para a gente se lembrar, é o que? Nefropatia membranosa, que é o que a gente está conversando agora, né? Glomerulonefrite mesangiocapilar, né? E também amiloidose, né? As duas últimas, mais amiloidose. Então é o que a gente tem que gravar aí, beleza? O tratamento então na nefropatia membranosa, corticoide, de novo, né? Não responde tão bem, responde apenas, que a gente tem que apenas muito bem para a doença por lesão mínima. E mais comum na criança, pode ocorrer no adulto? Pode, né? Como Lavencin, como Lamut, nem Jamé, nem Tujur, né? Então tudo pode ocorrer, né? Nem sempre, nem nunca, né? Como na medicina o amor, nem sempre, nem nunca. Então tudo pode ocorrer, mas a gente tem que gravar esses pontos aí. E tratamento também é com inibidor da ECA, né? Como também por losartana, né? Que vai inibir ali a angiotensina, né? E é um BRA, né? Bloqueador do receptor da angiotensina, né? Então vai diminuir a atuação dela na eferente, né? Então ela vai conseguir dilatar e fazer uma nefroproteção. E um dos outros tratamentos que a gente tem que fazer é uma profilaxia antitrombótica. A gente identificou que é uma nefropatia membranosa, o paciente chegou, cara, a gente adulto,
puxa vida, ele tá perdendo muita proteína no rim. Não tem jeito. Tem que biopsiar. Tem que biopsiar. Sim, tem que biopsiar. Identificou que é identificou que é a nefropatia membranosa, a gente vai fazer uma profilaxia antitrombótica exatamente para evitar a trombose da veia renal, combinado? E ela não consome complemento, que nem eu falei. É um problema que está ocorrendo devido à perda de proteínas, está ocorrendo, né? E está espessando a membrana basal, né? Combinado? E daí a nefropatia membranosa, né? A membrana tá ficando grandona, então a nefropatia é uma patologia do rim na membrana. Combinado? E mais da metade dos pacientes pode evoluir para insuficiência renal crônica, né? Metade deles podem ter proteinúria, mas vou levar a nada. E metade deles podem, de todos os pacientes, podem ter trombose da veia renal. Então, de todos os pacientes, metade deles pode ter proteinúria, ou pode ter insuficiência renal crônica, ou pode ter trombose da veia renal, ou pode ter tudo, né? Complicado, mas... E não vai consumir complemento, a gente tem que ficar ligado nisso, antibiótico não faz, não tem nem porquê, nem indicação, enfim. E, claro, tem indicação de profilaxia, né, com relação a germes encapsulados, né? A gente identificar, né, que é uma síndrome nefrótica, mas... No caso de antibiótico específico para proteção tanto da GEST quanto da nefropatia membranosa, não, tem que tratar a doença de base, né? Tratar o que está ocorrendo ali, para que o que levou a membranosa, o que levou a GEST. E é isso. Um outro ponto também é a glomerulonefrite mesangiocapilar, ou também chamada de membranoproliferativa, né? Então ela vai atingir o mesângio e que nem a gente viu na videoaula de anatomia, né? Em nefrologia, estudando anatomia e nefrologia, a gente vai ver que se atingir o mesângio, se atingir o mesângio, vai sangrar, até porque no mesângio passam diversos vasos. Então, se atingir o mesângio, vai sangrar, combinado? Então, ela pode ser o diagnóstico diferencial, né? Devido à hematúria, pode ser o diagnóstico diferencial com a glomerulonefrite pós-streptocócica, ou também com Berger, né? No entanto, um dos marcos daqui é que o complemento ele vai permanecer baixo, vai ter consumo de complemento por mais de 8 semanas, né? Tendo consumo de complemento por mais de 8 semanas, a gente viu na aula de nefrítica, que é uma das indicações de biópsia, né? Proteinúria em faixa nefrótica para mesangiocapilar, né? A diferença é um dos diferenciais para GNPE, né? Apesar da hematúria, a gente tem que verificar o que está ocorrendo, se é uma proteína em faixa nefrótica, né? Se o complemento está baixo, permanece baixo por mais de 8 semanas. E é isso. E da lesão, o que está ocorrendo então na mesangiocapilar é que vai ocorrer uma expansão do mesângio, né? O mesângio expande e começa a ocupar um lugar ali que não era dele, né? Então vai ocorrer um sinal do duplo contorno ali na biópsia, né? Na microscopia. E é o que a gente tem que estar levando para vida, é esse sinal do duplo contorno. E o paciente vai acabar desenvolvendo oligúria, né, que vai levar a hipertensão e edema. E se envolver o mesângio, ele vai ter hematúria, combinado? E tem uma associação muito forte com o vírus da hepatite C, né, o HCV. Então, levar para casa. Evoluções da mesangiocapilar pode evoluir para qualquer... Pode evoluir tanto para síndrome nefrítica, quanto para nefrótica, quanto para trombose da veia renal, quanto para rapidamente progressiva, da síndrome nefrítica, do espectro da síndrome nefrítica, rapidamente progressiva. Então a gente tem que guardar isso. O tratamento corticoide, né, que nem os outros comentários das outras doenças, salvo a lesão mínima, que responde muito bem, mas pode fazer proteção renal, né, com IECA ou BRA, que nem a gente comentou antes, e sim vai consumir complemento, né? Então, realmente consome complemento. E é isso. Da síndrome nefrótica, então, as que consomem complemento são mesangiocapilar, apenas, mais nenhuma.
só mesângio capilar, ou também chamada de membrana proliferativa. Combinado? E lembrando das que consomem complemento na nefrítica, na seminefrítica, né? Espero que eu não confunda, né? Mas quem vai consumir complemento ali vai ser a GNPE, mas por até 8 semanas, infecciosa, não GNPE e lúpus, né? E Berger, Goodpast, vasculite em geral não consome. Então o que a gente tem que gravar é que quem consome complemento na nefrítica é a GNPE, lúpus e glomerulonefrites infecciosas, que vão estar consumindo complemento devido à fisiopatologia em si. E também na síndrome nefrótica, a glomerulonefrite mesangiocapilar ou mesangioproliferativa, né, também chamada. Só essas doenças que consomem. Preciso fazer um quadrinho depois para gravar elas até o final do ano, até o final da minha vida. Mas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, dê um like. Se não gostarem, dê um like também, que me ajuda bastante. E se inscrevam no canal, por gentileza, e compartilhem esse vídeo. Espero ter ajudado vocês e não ter confundindo as coisas dentro da cabeça de cada um aí que assistiu. Se assistirem. E se assistirem até o final, deixa um comentário aí, porque tem que ter muita força de vontade para me assistir por tanto tempo assim. Sou muito prolixo. Sou muito verborreico. Um abraço, galera. Fui.